Hoje o Café com a Masi é com nossos dois corretores, Lucas e Matheus. Sejam muito bem-vindos ao Café com a Masi. Obrigado, David. É uma honra estar aqui presente num dos podcasts de mais sucesso da cidade de Indaial e o primeiro do mercado imobiliário. Valeu, David. Obrigado pelo convite, Poder compartilhar experiências aqui sobre o mercado. Sou Lucas, corretor de imóveis, tenho 25 anos e 4 anos de mercado. Eu poderia dizer que vocês são os bebezinhos da imobiliária, né? Como vocês começaram muito novos, né? Assim como a Larissa também. É legal a gente pontuar um pouco como foi, né? Esse começo, foi conturbado, foi tranquilo. Como é que foi a experiência de vocês? Conta aí pra gente. O começo, como em todo lugar, é sempre um pouco difícil, né? Ainda mais por um ramo onde trata de total confiança em cima do corretor. A gente está falando de vendas do item mais caro que a gente pode estar negociando, que é um imóvel. Então tem que ter muita confiança na pessoa que está atuando. Por a gente ser mais novo, acaba tendo esse preconceito de talvez não conhecer da situação, não saber, como é uma profissão muito burocrática, acaba que as pessoas geram essa dúvida. Mas com transparência e lealdade a gente vai mostrando que a gente está preparado, a gente está apto, a gente estudou para isso e estamos prontos para atender esse cliente. É legal, né, pontuar isso, né? Porque eu acho que é uma das principais dificuldades do corretor quando entra no mercado, é isso, mostrar que ele está pronto, né? Não sei se aconteceu isso contigo também, Lucas. Sim, com certeza. Na verdade, eu comecei até na corretagem, com a angariação. Era uma pessoa muito envergonhada, tinha muita vergonha de fazer ligação, de dar o primeiro passo. E na corretagem a gente começa batendo palma, falando com pessoas que a gente nunca viu na vida, trocando experiências. E como o Matheus falou, a questão da gente ser mais novos acaba passando para as pessoas que a gente na verdade não entende do assunto. Mas a gente está respirando, A gente respira a corretagem 24 horas por dia. Eu vejo que o se doar é um ponto muito importante, Entender, o que a gente está fazendo? Eu estou só vendendo um imóvel ou estou realizando o sonho de outras pessoas, Como o Matheus falou, o valor que a gente agrega no nosso serviço, o tamanho do que a gente está fazendo pelas pessoas é gigantesco. Como tu pontuou, se não um dos maiores que alguém pode estar adquirindo é um imóvel. Então a responsabilidade que o corretor tem que ter sobre essa negociação e sobre o que ele está fazendo é imensa, Com certeza tem, todo mundo tem, uma pérola no meio desse atendimento, assim como também algo que marcou muito na carreira ou que marcou muito durante essa trajetória. Eu queria perguntar para o Matheus. Matheus, o que aconteceu assim que foi mais fora da curva enquanto tu como corretor? Eu fui mostrar um imóvel, um dos meus primeiros imóveis, e era para uma pessoa que eu conheci assim desde pequeno, desde mais novo. Nunca imaginava atender essa pessoa na minha vida, principalmente como corretor. E acabou que com esse deal eu fiz um anúncio, a pessoa me chamou e a gente foi para esse imóvel, gostou, consegui concretizar essa venda. Porém, nesse imóvel aconteceu uma coisa que ficou marcada assim. Ela era uma pessoa bem branquinha assim, e o vidro, ela não viu o vidro e deu de cara na porta do apartamento. Foi uma das minhas primeiras visitas, foi minha primeira venda ali também. E daí o que tu fez? Fui obrigado a rir, não me aguentei. E ela? Riu também, se sentiu envergonhada com a situação. Cara, o rosto dela ficou totalmente vermelho, ficou constrangida ali. Mas foi de boa, então passou. E tu, Lucas, o que teve? Na verdade, foi uma pérola, sensacional, assim. A gente estava de plantão na imobiliária, logo nos primeiros plantões da imobiliária, surgiu a oportunidade de fazer uma parceria com uma corretora do litoral. Chegando na visita, a gente dá de cara com 2 casais que não eram do Brasil e não falavam português. Aí na visita a gente quer gesticular, quer conversar com os clientes e a gente fica meio sem saber e acaba saindo algumas pérolas durante o atendimento, como tentar misturar o português com o inglês. Mas foi legal, assim, foi uma visita bem bacana. É um desafio, O Com corretor certeza. tem que se desafiar e naquele momento talvez não estava preparado para atender alguém que falasse outra língua, mas tem que levar para um lado mais tranquilo, Para o cliente, o melhor que tu pode entregar fazendo que eles fiquem realmente confortáveis, Eu sei que, assim como a gente tem as pérolas, a gente tem algo que realmente toca no corretor, Teve alguma coisa que realmente te sensibilizou, assim, tu como corretor, atendendo uma pessoa, poxa, eu tô na profissão certa, eu vejo que eu faço a diferença na vida das pessoas? Na verdade, foi até uma das primeiras vendas que eu concretizei sozinho, Uma família que já não tinha mais esperança em conseguir conquistar a casa,
Então, durante todo o processo eu fui aprendendo, fui tentando achar um caminho para que a gente conseguisse fechar um negócio, né? E realmente, demorou um processo de uns 6 meses, porém no final, assim, deu tudo certo. Até é um amigo meu hoje em dia, me indica para diversas pessoas quando tem alguma dificuldade em conseguir achar uma solução para o problema deles, ele sempre fala com o Lucas lá que ele vai dar um conseguir. jeito. Essa situação da gente se desafiar, entregar o melhor para o cliente, que muitas vezes as pessoas veem um corretor como alguém que só é um vendedor, né? Quando na verdade não é. O corretor em si, ele é muito mais que isso, né? O corretor, na sua essência, está ali para aproximar as partes, entregar o melhor para ele, para elucidar as dúvidas que ele possa ter, entender o que realmente vai fazer sentido e vai ajudar ele da melhor forma possível. Então é isso que faz a diferença entre o corretor e alguém que só está ali para vender imóveis, né? E você, Matheus, conta um pouquinho pra gente aí de algo que tocou nesse coração. Foi algo que ficou bem marcante para mim, algo que mudou ali, que eu falei, não, é isso que eu quero seguir pro resto da minha vida. Foi a minha terceira venda. Foi para uma família, eles moravam de aluguel. Encontrei uma casa para eles estavam se preparando já para essa compra. Assinamos lá, eles aprovamos o financiamento deles, deu tudo certo, a casa se enquadrou. Eles assinaram o contrato. Quando saiu do cartório, eles se abraçaram e deram um beijo e falaram, a gente conseguiu. Cara, eu saí dali arrepiado, assim, eu falei, é isso que eu quero todos os dias da minha vida. Poder ajudar a concretizar esse sonho das pessoas. Às vezes, né, no intuito de ajudar as pessoas, a gente se doa tanto ao ponto de abrir mão, inclusive, de algumas coisas do dia a dia da gente, né? Por exemplo, o horário, o almoço. Mas, cara, isso não é um fardo. A gente realmente faz isso para entregar mais para as pessoas, né? Por exemplo, horário. Vocês têm horário? Como é que funciona? Na verdade não, né? A gente trabalha até que tá acordado, tá ou no celular ou marcando visita. E assim, o cliente tem disponibilidade esse horário ou final de semana, a gente para o que tá fazendo para dar atenção para ele, né? Muitas vezes as pessoas trabalham, tipo, no horário fixo das 8 às 6, às vezes tem muito compromisso, não consegue agendar. Esse é um ponto. A gente se colocar no lugar do cliente. O que eu gostaria de receber desse atendimento, né? Então, quando envolve isso, é uma outra vida. É um pai de família que vai buscar os filhos na escola, que trabalha no horário comercial, que almoça rapidinho para voltar para a empresa, dá tempo de deixar a filha na creche. Então, eles têm o time deles. E muitas vezes é depois do horário. Então, eu penso que é importante separar trabalho do lazer. O corretor também precisa viver, mas que muitas vezes, para entregar esse melhor para o cliente, tem que ser naquele horário que ele tem tempo, né? Então a gente também tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir entregar o melhor para essa pessoa. E você, Matheus, como é que é os horários de atendimento? Eu acho que é bem isso mesmo, David. A gente tem que pagar o preço para entregar o melhor, para ser o melhor, principalmente, né? Questão de horário, durante o nosso dia a gente tem muita flexibilidade e não é todo mundo que consegue esse horário, né? É que nem o Lucas falou, muita gente trabalha no horário comercial das 8 às 6 da tarde. Se eu me limitar a isso, vai ser prejudicial tanto ao cliente quanto a mim, que eu não vou estar conseguindo realizar meu trabalho de maneira correta, e a gente tem que pensar ao lado do vendedor também, porque o cliente quer comprar aquela casa, o vendedor ele precisa vender, então e está dependendo da gente, ele está confiando o imóvel dele na gente, a gente precisa realizar esse trabalho, então isso é muito importante, a gente se flexibilizar, ter empatia pelo cliente e dispor nosso horário que a gente está aí para isso. Essa questão de precisa vender, tá aí um baita insight que tu colocou agora. Quando esse cliente procura imobiliária para vender imóvel, ele também faz parte de uma negociação. Então ele quer vender esse imóvel para seguir com outro projeto. A responsabilidade do corretor já começa ali. Já vi várias pessoas aqui chegar aqui na imobiliária nos procurar com valor acima do valor de mercado, que um corretor falou para ele que vale, mas o que daí em contrapartida nossa avaliação ser 30% abaixo. Quando a imobiliária faz isso, não é porque ela quer vender abaixo do valor de mercado, não, é porque ela tem uma baita responsabilidade. Porque imagina eu tenho 60 anos, moro numa casa com 5 quartos, com uma difícil manutenção, né? E eu quero me desfazer para ir para uma casa com uma suíte mais um quarto para morar com a minha senhorinha lá. E um corretor teve a responsabilidade de avaliar esse imóvel 30% a mais. Daí vai ter uma absorção de mercado? A gente vê hoje que tudo na nossa cidade é vendível. Porém, tem que estar dentro da realidade. Isso é fato. Tanto que eu explico para os clientes,
passar aí 30 dias e não ocorrer nenhuma visita na tua casa, é porque algo está errado. Principalmente essa questão de valor. E acontece hoje, a gente sabe que muita gente acaba avaliando de forma incorreta para botar o produto para dentro da imobiliária e deixar ali parado. Claro, mas aí quem está perdendo com isso? Com certeza é o proprietário do imóvel, né? Porque ele está esperando por isso, entendeu? Tipo, ele está esperando vender esse imóvel para seguir com o plano dele. Daí vamos imaginar alguém que precisa vender esse imóvel, que quer vender esse imóvel, fica um ano esperando para entender. Ah, não, agora quero vender, ou mexer no valor, ou o imóvel dele entrar no preço por conta da valorização. Então, cadê a responsabilidade, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante quando você vai escolher a sua imobiliária. A gente tem várias aqui com serviços de excelência, com baita profissionais, só que é importante a gente tomar esse cuidado, procurar pelo menos uma ou duas, três imobiliárias, entender esses valores e entender qual que é o real valor de mercado, para que eu vou conseguir vender esse imóvel, né? Na verdade, até a gente como corretor de imóveis, né, pela vasta experiência que a gente tem, a gente muitas vezes faz avaliação, conversa com o corretor do lado, troca ideia para debater o valor, para realmente chegar num valor atrativo para o mercado, que seria o valor de mercado do imóvel. Por várias vezes, né? A gente chegou aqui, a gente trouxe um imóvel mais complexo, com uma avaliação mais complexa, sentou aqui 4 ou 5 corretores, o que não é feio, o que é uma baita prova de humildade e mostra que os corretores não sabem de tudo. Obviamente eles entendem de mercado, todos aqui entendem muito sobre mercado aqui na imobiliária, só que é importante a gente sentar porque imagina, a gente está lidando com o maior sonho da vida daquela pessoa. Então o cuidado que tem que ter com essa precificação é importantíssimo, entende? Eu vejo assim que tem vários fatores que podem pegar nessa questão do precisa vender. Casal que acabou de ter um filho, quer um desenvolvimento melhor para uma criança e mora num apartamento. Eles querem vender o mais rápido possível para ir para uma casa, para a criança ter espaço para correr, para poder brincar com o cachorro. Então imagina, chega no apartamento, bota 30% acima do valor, eles ficam um ano nesse apartamento sem vender. Não vão para uma casa, continua ali. Um ano de uma criança pode fazer muita diferença. Então essa responsabilidade que a gente tem que ter é crucial. E o Matheus pontuou um ponto muito importante quando você vai procurar uma imobiliária para colocar o seu imóvel à venda, o corretor entender o porquê você está vendendo, até mesmo para a gente conseguir talvez encaixar outra negociação, poder te auxiliar na tua escolha, né? Eu acho muito importante essa relação do corretor com o proprietário também, para entender a necessidade dele, né? Um outro ponto que acho legal a gente colocar, que muitas pessoas não sabem, é o seguinte: eu vou vender meu imóvel, tem que já sair, comprar o outro, sou obrigado a vender, e se aparecer um comprador? Então, o que acontece? No momento que a gente faz a oferta desse produto para o mercado, a gente pode também atrelar a saída desse imóvel, né? Então, eu vou vender o meu imóvel, mas eu preciso de 30 dias para me recolocar em outro, para para sair desse imóvel, para daí deixar disponível para a pessoa que comprou. Isso é super tranquilo de ajustar, né? Com toda certeza. Na verdade, serve o contrato para isso, né? Para falar tudo sobre a negociação, sentar com o comprador e o vendedor, entender as necessidades, né? Muitas vezes também quando você compra imóvel, precisa mudar logo para o imóvel. É tudo questão de sentar junto com o corretor e explicar toda a situação para ele, né? Essa é a importância, né? Porque muita gente entende, não precisa de contrato, faz escritura, ali tá tudo certo. Não, o contrato lá tu vai pontuar tudo. O que vai ficar no imóvel, para quem vai ficar o IPTU desse ano, quando ele vai ter a ocupação desse imóvel. Por exemplo, financiamento bancário. Eu comprei imóvel, dei 50% de entrada, eu vou ter a posse ou só quando sair o financiamento? Na maioria das vezes é só quando sai o financiamento. Então é importante atrelar tudo isso e o corretor está ali no meio com toda a responsabilidade para poder orientar tanto quem está comprando quanto também quem está vendendo e fazer com que as coisas casem, né? E ter essa conexão. Além do contrato, né, David, tem documentos muito importantes como as CNDs, que a gente tem que sempre ver isso quando a gente efetua uma venda, né? Vamos supor, fizemos lá, o cliente tem uma certidão positiva e aí não vai conseguir transferir esse imóvel. O que acontece com a gente? Então, nosso trabalho está aqui importante já no começo. Essa importância de entregar toda a documentação para fazer um negócio livre, desembaraçado e não ocorrer problemas lá na frente, né?
É importantíssimo, né? A CNDs, eu penso que é o feijão com arroz, é o mínimo que o corretor tem que fazer no momento de uma venda. Então, tirar todas as CNDs, entender que aquele proprietário, né, daquele imóvel, nesse caso, ele configura como vendedor, está apto a transferir essa escritura, que não tem nenhum embaraço com um terceiro, né, que uma execução, por exemplo, uma execução fiscal, um processo trabalhista. Então, a gente sabe que isso vai recair sobre o imóvel, independente de quem comprou via contrato, e depois lá na frente, na hora de fazer a escritura, não vai conseguir seguir, né? Isso é um ponto muito importante. Na opinião de vocês, se fosse citar uma característica, qual que é a maior delas que o corretor precisa ter que torna tão especial essa profissão? Eu acho que a principal de todas é ética, né? Nunca trabalhar pela comissão. É claro que é importante, a gente precisa sobreviver também, mas se entregar como a gente gostaria que as pessoas se entregassem pra gente em um atendimento, né? Segurança, né? O papel do corretor é sempre fazer uma negociação segura para que deixar tudo bem claro para o cliente, explicar os seus deveres, como a questão de como funciona a documentação, tá auxiliando ele nessa parte de documentação, né? Porque toda tramitação imobiliária tem um custo, né? Então acompanhar, muitas vezes os clientes são leigos, não sabem nem por onde começar. Então a gente acompanha o processo do início até o final do registro de imóveis, né? Isso vem muito, eu tenho até uma certa comparação da criação, por exemplo, de um filho, né? Porque quando tu nasce numa família que te transmite esses valores, teu filho vai dar importância para aquilo, né? Por exemplo, Lucas, na Rumo, quando trabalhei na Kessler, o Lucas também trabalhou na Rumo, tu quando trabalhou com o Jornal CSP, lá de berço se dava essa importância para entregar essa situação e fazer algo totalmente transparente, né? Então, de berço, lá quando a gente começou como corretor de imóveis, já se colocou a importância disso. Diferente de, por exemplo, deixar de qualquer forma, depois a gente vê. Não, eu não tive isso, tenho certeza que tu também não teve com o Jornal CSP e nem tu na Rumo com o Júnior. Então, é algo bem importante a gente pontuar isso, porque vem da índole da pessoa, né? É uma pergunta que dá de fazer uma pergunta reversa, né? Hoje, por que tu compraria um imóvel com a Masi? Porque eu sinto segurança em comprar aqui. Porque eu vejo que as pessoas se importam com pessoas, né? Se a gente é um livro aberto, a gente tem as redes sociais aí, não é uma fake news para mostrar para as pessoas, mais uma venda, é para mostrar que a gente ajuda as pessoas. Todas as pessoas com quem a gente fez negócio aqui, eu tenho certeza que se tu for pedir um feedback para as pessoas que estão lá, elas vão dizer, não, realmente entregaram, realmente eles fizeram, realmente aconteceu. Tanto que tem inúmeros aí testemunhos de pessoas, vários depoimentos de pessoas que realmente isso aconteceu, né? Que até hoje são nossos amigos, vêm aqui tomar um café com a gente, enfim, isso é uma conexão e a gente realmente se entrega para fazer aquilo acontecer. O que é legal também uma pergunta que a gente se faz, né? Muitas pessoas têm essa vontade de vir para o mercado imobiliário. A gente vê cada vez mais pessoas entrando para esse mercado, inclusive pessoas com um nível de conhecimento altíssimo, às vezes de outras profissões, por exemplo, alguém que é engenheiro, alguém que tem a formação, né, na área, que tem alguma ligação, acaba entrando para o mercado e realmente fazem uma grande diferença. No caso de vocês, Matheus, por que tu resolveu entrar nessa área de corretagem, entrar para o mercado imobiliário? Foi por influência de amigos. Eu não conhecia nada do mercado, não fazia nem ideia, não me imaginava. Eu estava trabalhando como gerente numa empresa de recursos de multas e saía bastante com o pessoal que já estava no ramo e vamos, porque está comunicativo, vai ser legal, não custa tentar. E sempre vinha muito aquela insegurança, né? Mas não tem salário, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar minhas contas se eu não vender? Então, eu iniciei no ramo como angariador também, na CSP. Eu acho que é um mercado, né? Na verdade, porque a base da corretagem é a angariação, né? Isso. Então, é importante ter essa base junto com esses valores para conseguir formar um corretor que realmente faça diferença no mercado. Até né? mesmo porque o principal ali, além de comprador e vendedor, é o imóvel, né? Exato. Entender sobre documentação, na verdade, é um processo que quem está de fora do mercado não imagina que é tão burocrático, né? Tu ficou muito tempo como angariador? Trabalhei 6 meses como angariador, então foi uma escola incrível assim para mim. Aprendi muito, fazia muito trabalho de rua, batia palma de casa em casa, conversava com muitas pessoas, conheci muita gente, fiz muito contato
Isso acabou me ajudando, porque como angariador eu tinha esse salário fixo e eles me pagavam uma certa comissão pelo que era vendido de angariação minha, né? Então, depois de 6 meses, recebi a oportunidade, dei o passo e me tornei corretor. Foi uma das melhores decisões que eu fiz e sou muito feliz com isso até hoje. Eu ingressei no mercado até mesmo com vários exemplos na família, né? Sempre como quando pequeno queria estar na cola do mano, né? Sempre estava no meio, sempre ouvia muito falar do mercado, então recebi a oportunidade de fazer parte disso, né? Porque eu via pessoas da minha família, como exemplo o David, né, muito apaixonado pelo que fazia. Quando eu era pequeno, que eu pensei em entrar para corretagem, ele falou: Lucas, tem que vestir a camisa, cara, ir para cima que... E a paixão dele falar sobre o mercado de imobiliário, cara, me encantou por conta disso, né? É legal até porque quando o Lucas, acho que a primeira conexão que teve foi porque eu queria inovar, fazer um negócio diferente e tal. Eu disse, não, fazia o quê? Uns 7 anos, eu acho. Eu inventei de fazer um tour 360. Imagina isso há 5, 6 anos atrás. Montar um tour para todos os imóveis. Meu desafio era fazer aquilo, colocar para a pessoa conseguir ter uma imersão dentro do imóvel. Inclusive a gente até tem essa câmera ainda, né? Então o Lucas começou dessa forma, ele pegava, eu agendava as visitas e o Lucas ia lá, fazia, montava o tour, tirava as fotos e tal. Até tem uma cena muito engraçada, porque o nosso desafio era fazer um tour 360 de um loteamento, só que como a câmera dispara uma foto angular que pega toda a região, como que a gente ia fazer para esconder esse menino sem botar o carro em todas as fotos? Na verdade foi um desafio, né? Porque fizemos diversas fotos, fomos ver como é que tava ficando e aparecia o carro, toda foto indo aparecendo o carro, assim. Aí sempre fui cobaia, né? Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um lençol, nós pichamos, né? Como se fosse um detalhe de exército, assim. Ia Camuflado. Ia lá, botava a câmera, saía correndo e tirava. Quem pedir no direct aí, eu vou mandar o Tour 360 e quem achar o Lucas aí vai ganhar um bônus, hein? Tem que ser bom, né? Porque... Então é sobre isso, né? É sobre entender, respirar esse mercado e aos poucos isso vai por osmose, essa paixão, essa vontade de participar do mercado e a coisa acontece, né? É realmente sobre isso, né? Sobre fazer diferença, né? E eu acho que esse foi um dos motivos de eu ter vindo aqui para a Mase. Via de fora o tanto que a Mase se colocava no mercado como equipe, como um ambiente de trabalho e como aos clientes também, né? Então a entrega era muito grande dos dois lados. Uma equipe muito unida, uma equipe que dedicava seu tempo, não tinha momentos ruins. Se precisar 7 horas da manhã e gravar um vídeo, a gente ia gravar um vídeo. Inclusive aconteceu, né? Tem um vídeo aí que a gente acordou, acho que foi 7 horas da manhã, veio todo mundo aqui de pijama para fazer um vídeo que era uma trend daquele momento e tal. Então, realmente, assim como a gente tem aquele momento de, vamos fazer acontecer, por exemplo, como tu comentou, e às vezes sair numa rua, porque as pessoas às vezes vê o corretor como alguém que fica no computador, atendendo ligações, conversando no WhatsApp e mandando e-mail. Na verdade, não é, né? Não é vergonha nenhuma aqui a gente falar que muitas vezes, por exemplo, já aconteceu, eu sei com o Matheus, com um monte de folha ou folders embaixo do braço e bater palma por um bairro inteiro para conseguir encontrar oportunidades de negócio que não estavam no mercado, que não estavam indicações, que não vem formulários do Facebook, Instagram, porque não é só essa magia, né? Não é tu pagar um anúncio e esperar a coisa acontecer que tá tudo bem. Não. Então tem esses desafios de fazer a coisa acontecer, realmente ir para a rua, correr atrás do imóvel para ter uma oportunidade diferente, e nesse momento também tem um ponto de descontração, onde em todos eles a equipe está unida, né? Sim, é exatamente por isso. O ambiente de trabalho extremamente confortável foi o que me chamou a atenção, assim que eu olhava, eu falava, eu quero estar lá. Acabou que por um desenrolar, uma indicação, acabou que eu entrei em contato com o David, a gente acabou conversando e tempo depois apareceu a oportunidade e eu pude fazer parte da equipe também. O Lucas também, né? Aconteceu até, o Lucas é meu irmão, eu abri a imobiliária e ele não estava aqui sem o Luquinhas, mas depois acabou acontecendo, ele vir aí com a gente e estamos aí até hoje, né, Lucas? Com certeza, estou na imobiliária, vamos fazer 6 meses, né?
No começo é tudo muito diferente, é uma equipe totalmente que já estava engajada, tu se sente um intruso, né? Mas foi muito bem recebido, eu sou muito grato por fazer parte de equipe, até mesmo quando tem pessoas que nem estão envolvidas no negócio, alguma coisa assim, mas tá te ajudando, tá fazendo tu ir pra frente, então, cara, muito legal, na verdade a palavra já fala, né? Equipe. Exato. Então aqui toda a equipe é 100%, todo mundo muito engajado, e é isso aí. Eu acho que faz toda a diferença, né? Hoje se fala muito em especialista, hoje se fala muito em nicho de mercado. Tem algum deles que vocês gostam de trabalhar mais ou não? Como é que vocês veem essa situação, Lucas? Na verdade, esse ano para mim foi um ano de muito desafio, né? Ano passado eu fiz diversas vendas em diversas modalidades, como casas, apartamentos, mas nunca tinha vendido um terreno só. Só que foi totalmente ao contrário esse ano, né? Que a maioria das vendas ali foram vendas de terrenos, né? E eu tô gostando bastante dessa tocada porque você sabe que ali você está vendendo um terreno para alguém construir a sua casa ou até mesmo alguém que vai construir casas para outras pessoas. Então, cara, eu tô gostando muito desse nicho. Eu acredito que aqui onde a gente mora tem que ser um pouco mais aberto nessa questão de mercado, mas a gente tem que começar a nichar sim. A gente sempre tem aquele preferidinho, né? Hoje eu gosto mais de trabalhar com vendas de apartamento por ter toda a documentação entregue, tudo averbado, tudo certinho. Dá menos trabalho, né? Trabalho. Então, e acaba sendo a porta de entrada de primeiro imóvel de muitas pessoas, né? É verdade. Então isso acaba sendo bem interessante. A construtora também, né? Porque pelo fato de eles produzirem um volume maior de casas, tem né? uma facilidade na hora da revenda, né? Porque, por exemplo, uma construtora que tem 40 apartamentos, ela montar uma carteira de um parcelamento para depois fazer um financiamento bancário durante a obra é algo que acontece com facilidade, né? Com bastante frequência aqui na nossa região e que realmente é uma forma de abrir as portas aí para alguém conquistar o seu imóvel, né? Para o cliente ter essa facilidade de pagamento. Porque às vezes juntar esse dinheiro num período de 5, 6 anos para fazer a compra não acontece, mas a partir do momento que o cliente tem esse compromisso financeiro de pagar essas parcelas e depois assumir o parcelamento, é super legal, porque ele vai de certa forma em algum momento direcionar parte do que ele pagava de aluguel para parcela e vai conseguir comprar o seu imóvel. A gente até brinca, né, que o mal do brasileiro é não ter uma parcelinha na sua vida, né? Então muitas vezes a gente acaba tendo que fazer dessa maneira, uma pequena entrada, parcelamento ali em 36, 48 vezes durante o decorrer da obra e financiamento assim na hora que entregar. Inclusive, né, Matheus, algo que vem acontecendo com frequência, não sei se o Lucas chegou a vender nesses últimos tempos, mas que facilitou bastante foi a questão das casas, né? Algo que a gente só tinha nos apartamentos, em algum momento veio para os imóveis, que a gente tem grandes construtoras que obviamente não fazem as casas todas num só lugar, mas tem um volume gigante, por exemplo, a gente tem a Bonesse, a gente tem a GF, a gente tem o Amauri, a gente vai ter a própria Laurentino. Então são grandes construtoras que conseguem sim, de certa forma, gerir essa carteira e facilitar a venda dos imóveis para eles e também para o mercado, para quem está conquistando o seu primeiro imóvel. Sim, isso é muito importante, né, David? A questão desse parcelamento ali ajuda muito, pois facilita para quem quer comprar e não está conseguindo guardar esse dinheiro, né? É legal. Lucas, tu vê isso com uma grande diferença estás no mercado já há um tempo e quando não existia esse parcelamento, a partir do momento que começou a ser uma prática mais normal, tu vê que facilitou? Com certeza, David. Na verdade, a gente vê uma facilidade muito grande na questão da entrada parcelada, né? Muitas pessoas que não conseguiram juntar o seu dinheiro ao longo da sua vida, né? Agora, com esse parcelamento, ele é o primeiro passo, né? Ele se comprometendo com essa parcela mensal ali, ele já consegue dar a entrada no seu grande sonho, né? O que é importante a gente pontuar aqui, né? Que é algo que eu falo diariamente, né? Que a gente sempre frisa, todos os corretores têm esse hábito, mas é não confundir o cliente, no sentido de que uma entrada parcelada não é um financiamento 100%. A gente está facilitando o valor de entrada. Vale lembrar que o financiamento imobiliário ele vai financiar na maioria das vezes
90% a 80%. Às vezes se consegue um desconto na hora da compra desse imóvel que facilita o pagamento dessa entrada ou abater esse desconto que vai facilitar essa compra. Mas o parcelamento da entrada não é um financiamento 100%. Sim, comprar um imóvel com menos recursos. É algo que a gente tem que pontuar aqui, né? Então, com isso, a gente encerra aqui o Café Camase de hoje. Lembrando que na sequência a gente vai ter todos os colaboradores da empresa aqui para bater um papo, para a gente conversar sobre e vocês entenderem o porquê dessa nossa paixão pelo mercado e que a gente quer tanto fazer diferença na vida das pessoas. E vocês aí, Vem pra Mase!